Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula, nós vamos comentar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito de um tema relevante que é o procedimento comum. Vamos ler. Em relação aos procedimentos previstos atualmente no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. A. No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora para a realização do interrogatório, ocasião em que o acusado deverá estar assistido por defensor. B. No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora para a realização do interrogatório, ocasião em que o acusado deverá estar assistido por defensor. No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 15 dias. D. No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. A alternativa correta, meu povo, é a letra D. Ou seja, no rito sumário, uma vez oferecida a denúncia, ou seja, uma vez oferecida a inicial acusatória, o juiz pode rejeitar ou não a denúncia. Se ele não rejeitar liminarmente a denúncia, ou seja, se ele der seguimento ao processo, ele vai receber a denúncia e ordenar o quê? Ele vai ordenar a citação do acusado. Para quê? Para comparecer à audiência de instrução e julgamento, para comparecer à AIJ? Não, não é para isso. Ele vai determinar a citação do acusado não para comparecer à AIJ, ele vai determinar a citação do acusado para responder à acusação, ou seja, para apresentar a sua peça de defesa. Para apresentar a sua peça de defesa. Vai ordenar a citação do acusado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias. Isso é o que está previsto lá no artigo 396 do nosso Código de Processo Penal. Artigo 396 do CPP. Isso se aplica tanto ao rito sumário quanto ao rito ordinário. Essa previsão de citação para responder à acusação em 10 dias se aplica tanto ao rito sumário quanto ao rito ordinário. Aplica-se aos dois de acordo com a previsão lá do artigo 396 do Código de Processo Penal. Vamos fazer aqui um pequeno apanhado a respeito dessa primeira etapa do procedimento comum. Eu trouxe para vocês os slides aqui. Procedimento comum. O que engloba o procedimento comum? O procedimento comum, ele é composto por 3 ritos. O primeiro deles é o rito ordinário, que é o mais amplo, e é a regra no processo penal. Tá? Ele é o rito previsto para os crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Veja, igual ou superior a 4 anos. Será cabível, portanto, o rito ordinário. O rito sumário, por sua vez, será cabível para as infrações penais cuja pena máxima seja inferior a 4 anos. Mas sempre que a pena máxima for inferior a 4 anos, nós teremos o rito sumário? Não. É necessário que, além de a pena ser inferior a 4 anos, não se trate de uma infração penal de menor potencial ofensivo, a chamada infração penal de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque se estivermos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, o rito aplicado será o previsto na Lei 9.099 de 95, que é o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo.
Veja, ele é mais sumário ainda do que o rito sumário. Ele é o rito sumaríssimo, extremamente sumário, extremamente célere, extremamente curto. Tá? A Lei 9.099, para quem não sabe, é a lei que instituiu os juizados especiais criminais. Ok? Então, em se tratando de infração penal de menor potencial ofensivo, nós teremos a aplicação do rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099 de 95 para os juizados especiais criminais. Já adiantei, portanto, o nosso terceiro rito, né, dentro do procedimento comum, que é o rito sumaríssimo para as infrações de menor potencial ofensivo. Vamos passar aqui. Qual é a sequência de atos no rito ordinário? Bom, a sequência de atos é basicamente a seguinte. Os atos pré-instrutórios que eu estou trabalhando. O juiz rejeita, uma vez oferecida a inicial acusatória, a denúncia ou queixa, o juiz rejeita ou recebe, né? Das duas uma. Ou ele rejeita a inicial ou ele recebe a inicial. Se por acaso ele rejeitar, cabe recurso em sentido estrito. Tá? Se ele rejeitar a inicial acusatória, cabe a interposição de recurso em sentido estrito. Só cuidado, porque se estivermos diante de rito sumaríssimo, tá? Isso aqui é no rito ordinário. No rito sumaríssimo, não é rese. No rito sumaríssimo, caberá apelação. Ok? No rito sumaríssimo, no caso de rejeição da denúncia, no caso de rejeição da inicial acusatória, caberá apelação e não recurso em sentido estrito. Fica aí o registro. Ok? Porém, se ele receber a inicial acusatória, o processo segue. E se ele receber a inicial, o que ele faz? Ele manda citar o acusado. Tá? Só lembrando que, em relação à decisão de recebimento, ela não precisa de fundamentação complexa, segundo o STJ. Basta o juiz dizer que estão presentes os requisitos e, portanto, ele recebe a inicial acusatória. Uma vez citado o acusado, ele passa a ter o prazo de 10 dias para apresentar a sua resposta à acusação, a sua defesa. E nessa resposta à acusação, nessa defesa, ele pode alegar tudo quanto interesse à sua defesa, preliminares, mérito, etc. Só lembrando que esse prazo de 10 dias é contado da intimação, ok? Perdão, da intimação não, da citação, tá? Do ato de citação. E não da data da juntada aos autos do mandado, e sim da própria citação, da própria efetivação da diligência. Agora, e se o acusado não apresentar resposta à acusação? Ele foi citado no boletim e não apresentou resposta à acusação. Nesse caso, o juiz vai fazer o quê? Ele vai nomear um defensor para apresentar a acusação em favor do acusado. Por que ele vai fazer isso? Porque a defesa técnica é indispensável no processo penal. A defesa realizada pelo profissional habilitado, a defesa técnica, ela é indisponível, ela é indispensável no processo penal, ok? Indispensável, indisponível a defesa técnica. Portanto, ainda que ele não constitua defensor, o juiz deverá fazê-lo, ok? Agora, isso é a regra, ou seja, se ele por acaso for citado e não apresentar defesa, o juiz vai nomear um defensor para fazer isso em seu favor. Porém, temos uma exceção. Em se tratando de réu citado por edital, o juiz, o que ele vai fazer? Se por acaso o réu foi citado por edital e não apresentou sua defesa, o réu foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação no prazo legal, o juiz não pode simplesmente nomear um defensor. O que ele vai ter que fazer? De acordo com o artigo 366 do CPP, o juiz vai ter que suspender o processo e vai ficar suspenso também o curso do prazo prescricional. Veja, nesse caso de réu citado por edital, não haverá nomeação de defensor para apresentar a defesa. Nesse caso específico, o juiz vai ter que suspender o processo e vai ficar suspenso também o curso do prazo prescricional. Isso é o que ocorre no rito ordinário. Só lembrando que, em se tratando de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, não se aplica essa regra,
ok? Ou seja, em se tratando de lavagem de capitais, não se aplica o artigo 366 do CPP. Em se tratando de lavagem de capitais, não se aplica o artigo 366 do Código de Processo Penal. Ok? Pessoal, eu espero que o vídeo possa ter sido útil para vocês, para que vocês possam compreender melhor essa fase inicial do procedimento comum, que trata do recebimento, da rejeição da denúncia, da citação para apresentação de resposta à acusação. Espero que isso possa ajudar vocês na hora da prova. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.